Essa aula vai ser uma aula mais curta. Agora eu pedi para mim discutir a questão de energia no aumento. E daí o restante da aula eu vou deixar alguns exercícios para vocês trabalharem. Mas não é para entregar hoje, é só para em semanas para fazer. Começar mais ou menos retornando o que ele tinha feito. Dois, três, aqui conversões, várias a mais. Fez a mesma coisa, né? No caso, a gente tinha convenção. Eu acho que essa convenção de os anos às vezes, geralmente os trabalhos que faço acontecem. Mas se não for, mas nessa aula assim. Se esse aqui é mais.
É que, às vezes, quando você vai contraindo os épsilons, é mais conveniente você utilizar as identidades assimétricas generalizadas. Isso aqui é justamente um determinante. Você quantifica todos esses deltas aqui em termos de delta assimétrico. Se você coloca alfa com delta assimétrico, automaticamente coloca o consigo de direcional. O que é importante, né? Porque no caso, vamos supor, seja um tensor de 2. A aplicação do seu pessoal. Então, aplicar nele essa delta. Você aplica delta alfa vira primeiro, sigma, menos, o alfa vira sigma e o beta. Você bota um inverno assim, né? Não, esse é conveniente, você está trabalhando uma teoria que tem uma nave 2, ao invés de você ficar abrindo tudo em deltas, você pode manipular direto para delta assimétrica. Da mesma maneira, eu vou mostrar que se você, no caso, contrair apenas 3 índices aqui, você teria uma delta com 3 índices aqui. E ela, por uma 3 forma, pode ser mais conveniente do que você ficar pegando os determinantes. Não, mas se tu botou um beta assimétrico, e se você tiver contraído com zero, você vai tentar para cima dele, aí não importa olhar um beta qualquer, você pode olhar um beta assimétrico. Sim, se você tem esse igual a zero. A parte de contrair um tensor simétrico, assimétrico, assim tudo. Sem dizer, porque se Mas só assim, a aplicação de um epsilon contraído com um beta que não seja assimétrico. Você quer dizer que se aqui fosse um tensor geral, é isso? Isso. Então, ele ia selecionar apenas a parte antisimétrica. Então, por isso que você botou um beta assimétrico. Vai fazer direto. E tem também, também não colocando aqui, mas tem a computação em todos os índices. Teria o caso também de 3 índices.
um índice só. Esse aqui também vai ser menos uma delta. Acho que o Proel fez é em termos de delta, mas é mais conveniente dessa maneira. Já essa delta aqui, ela é o determinante de 3 por 3. Esse lado aqui tem que ser completamente simétrico e linear e lâmina rocinha, então só pode ser um determinante. A questão é apenas você determinar esse sinal. Também é conveniente, às vezes, você pegar essa delta simétrica que existe apenas dessas deltas aqui. Que você está trabalhando com duas formas, que você tem que usar essas relações aqui. Então você pode sempre explorar a assimetria. Essa seria uma coisa proporcional à identidade assimétrica. Essas relações estão sendo muito. Porque você pegar o direto, calcular esse determinante de 3 por 3 e abrir toda a tangente dela.
tem a simetria total em alfa, beta, lambda plus sigma, gama. Então, esse aqui, desse lado, deveria ser determinante, por simetria. Em geral, você poderia dizer que é uma constante de A. Né? Estabelecendo as convenções, né, como todos esses são livres, eu poderia escolher epsilon 0, 1, 2, 3, epsilon 0, 1, 2, 3. Aí isso aqui seria aqui o resto zero. Dá uma constante. Só que isso aqui a gente convencionou como sendo mais um. Esse lado aqui é determinante, isso aqui é 1, se A, e aí você multiplica aqui o A igual a menos 1. Uma vez que a gente conhece essa equação aqui, a gente pode ir contraindo os vezes para obter essas demais aqui. Então, todos esses sinais dentro aqui são decorrência desse sinal aqui. Por exemplo, se a gente contrair isso aqui no delta beta, a gente poderia obter essa aqui. Contração de um índice só. Então seria esse caso aqui. Vai dar para você, a partir do caso mais geral, obter nos casos menores com as contrações de delta. Às vezes pode ser útil também você decompor essa identidade de simétrica aqui em termos dessas identidades aqui. O importante é assim, uma vez que você fixa a convenção, você vai até morrer com ela. Não precisa ser tão dramático assim, você vai até terminar o trabalho. Mas é importante não mudar. No caso aqui você está, por exemplo, trabalhando com um modelo que tem uma três formas, você está calculando, por exemplo, um caminho completamente assimétrico. O programa assim, no fundo vai ser alguma coisa proporcional do alfabeto. Você tem que achar essa constante aqui, não dá para achar facilmente a tudo. Ela funciona mesmo com a identidade, só que você quer se colocar assim completamente. Assimétrico. Essas coisas são importantes, por exemplo, você vai trabalhar com um modelo que está em 5 dimensões.
4 da dimensão extra. Se fazer o análogo disso para isso, você não vai abrir o determinante 5x5 no delta. Então, o que você faz é utilizar essas aproximações análogas que eu fiz aqui para estudar de maneira mais fácil. Mais ou menos isso, que trabalha bastante com isso. Eu teve na tese de mestrado dele, ele estudou eletromagnetismo em 5 dimensões. Você vai lá na matriz dele, tem todas as contrações possíveis desses zeros do país. Nesse caso, eu tirei que a anotação em cima vai ser. Essa tese dá para baixar o CPF, mas eu não sei exatamente se ele chegou se ele abriu na raça assim ou não, sinceramente acho que seria mais conveniente abrir em termos dessas regras. Esse G aqui é determinante também. No caso, como só efetuar as contrações aqui, as raiz se cancelam, então toda a estrutura de nascimento que você tinha dos Epsilon, eles não valeram para os Epsilon. Eu acho que, no caso particular, né, que a métrica não importa, você tem ali um dos outros, fica um. É a mesma coisa. Se reduz a causa conhecida. O importante essas discussões aqui é só para chamar a atenção. Quem faz bem essa discussão é o Udo Leitner. Que mostra que tem que colocar o raiz de mesmo jeito.
afastado do inox para o mediano. Agora pediu para mim falar mais vezes. Em geral, a gente acaba omitindo ele, né? Ou seja, sempre quando eu subir com o zero, a gente está só com 3 índices, depois subir aqui dentro do mediano, mas tem essa passagem aqui, né? Por causa dessa relação, 0, 1, 2, 3 é mais 1. Então, no caso, se você escolher o IJK com 0, 1, 2, 3, eu tenho que recuperar essas relações aqui. Acho que também a gente utiliza bastante para diretores. Aí em cima, depois que você em cima a componente vetor inteiro. Lá embaixo. Colocou uma flecha daí, subir com o giro para o giro.
Epsilon tá no. Epsilon É o mediano. Mediano porque você toca com 3 vezes, né? Já marcar. Esse foi o objetivo. Quando você fala em mediano, não faz sentido você falar em baixo, assim, coloca em baixo. Agora você vai colocar em cima. Alguns livros colocam em cima, mas é redundante. Uma vez que você, por exemplo, se você colocasse em cima, né, o Epsilon, 1, 2, 3, nem seria mais um, seria o mediano. Tanto faz. A conversão do grau, sempre quando você passou para o mediano, coloca embaixo desses. Então o que faz aqui? Fui para o mediano, coloquei embaixo. Fui para o mediano, coloquei embaixo. Mas aqui, claro, compensando o sinal, já que esse aqui é mais um, mais um embaixo e menos um. Os vetores também. Esse aqui é a componente outra variante espacial. Mas se for para o mediano, eu já coloco todos esses embaixo. Já coloco uma frente. Só componente, né? Eu acho que eu não sei se eu acho que vou falar uma coisa com vocês sobre a autodualidade, né? As 4 unidades, se você tirar o dual 2 vezes, você ganha um sinal. Dual. Então, se você assumir um campo dual, o que quer dizer isso? Se existe um campo dual, você faz essa relação. Se eu colocar, tirar o dual dos dois lados, por um lado, esse aqui é igual a menos 1. Por outro lado, se ele é dual, se ele é autodual, ele é finito. Então, automaticamente, o campo ideal, autodual, espaço dual, é zero. Se tivesse um espaço mediano, 4 dimensões, daí você poderia ser um tamanhos. Você poderia ter o dual do F no F e se for alguns números no campo. Acho que eu não sou a pessoa mais estudada falando isso, mas acho que orientou algumas teses de pessoas que trabalharam com autodualidades. Talvez, acho que o alvo tinha trabalhado com coisa assim, situação aqui. Então, essa é uma situação muito livre, assim. For trabalhar com configurações topológicas, essas coisas começam a entrar em cena. Agora o dual não vai depender da assinatura da métrica? O dual, se o dual é menos, é porque a gente está trabalhando com uma métrica que tem menos. Não, aqui eu estou supondo que não importa, né? Então a minha métrica é mais, menos. Esse aqui é o algébrico. Agora, nas nossas contrações, aquele epsilon geral, tem um sinal de menos. Sim. E esse sinal de menos é graças disso. No euclidiano, você calculasse um epsilon, se colocar assim no euclidiano. Não faz sentido eu colocar embaixo assim. Isso aqui seria mais ou menos.
Cara, não vou ficar vendo essas coisas aqui, né? Dá pra... Qual que era a sua pergunta, assim, né? Não. Agora eu vou fazer um mesmo que eu fiz aqui, o F igual. Daí a gente mais ou menos pode partir para trabalhar com intenção. Se um dos itens é zero, os outros podem ser espaciados. Vamos igual. Daí que novamente a contração de dois índices iguais dá um delta, 2 delta e sim, isso aqui eu posso fazer duas permutações no decimal. Primeira dimensão. Nesse caso aqui, o delta pode ser zero.
Três permutações. Duas permutações. Zero, tá? Lembrando, é PK, tá? Não, porque o próximo diretor que está utilizando ali não é utilizando uma ação do a nível que está FDJ, basicamente já que FDJ está DK. Ou seja, menos PK. Fazendo PK, eu acho que não tem um vetor. Não, tem que ter o vetor porque o vetor é muito grande. FDJ, só passando por FDJ. Define FDJ. É, não passa por vetor. Não, mas eu quer que eu faça o contrário? Não, calcula F de 2. F de 2. Isso. Eu vou direto pra cá, né? Aí tá dando grande definição. Você quer que eu... Hoje só vai ficar por um dia. Não, aqui eu tô... Quando eu faço a passagem desse, isso aqui são componente covariante. E aqui eu tô já cambiando. Aí tá na convenção, né? Tinha essa convenção. Não, tá. Você concorda com isso, tem que concordar com isso. Ali é um dia. Ok. Eu vou colocar esse sinal de medo aqui. Mais. Isso aqui é justamente a definição do Menos. Esse sinal aqui é justamente quando eu faço da conversão aqui. Aí é o mediano, nesse caso, a covariante é você só tem que ver se o livro que você está usando ele coloca uma flecha ou não. Se ele deixa assim, Aí é se ele deixa assim, seria mais. Né? Isso se ele interpretar o B como a componente do vetor covariante. Mas o B, por origem, é euclidiano. Então, ele sendo euclidiano, ele sempre está acontecendo lá. Você coloca uma flecha, aí esse sinal é justamente esse sinal aqui. Né? E aqui é
está embaixo, assim está a flecha, eu interpreto como sendo um vetor covariante. Não, mas o que é então, se você. Eu entendi o que você está falando, querendo comentar. Você está dizendo que o teu VMI, no caso, o variante que você está falando, é igual a um V0, isso que você interpreta como sendo um VK, né? É isso? Daí a pergunta que eu faço para você, quem é esse variante? Quem que é ele? Quem que você iria interpretar como a componente zero desse quadro integral? O que eu estou querendo dizer para você é que isso aqui não está certo. A gente já, o campo magnético ele é estritamente um vetor de origem euclidiana. Por isso, a gente já coloca sempre a flecha aqui. O que pode ser o variante é o teu AMI, né? Mas o AMI zero aí. Aqui faz sentido eu colocar um aí embaixo, em cima e dizer que é componente covariante ou contravariante de um quadro vetor. Porque eu sei, por exemplo, eu sei definir quem é a zero, o potencial escalar. Agora, no caso do magnético, ele é estritamente euclidiano. Então, não me parece sensato você deixar sem flecha aqui e dizer que isso é algo de uma componente covariante. Você pode dizer que isso aqui já é euclidiano, mas a convenção que a gente está botando aqui é euclidiano, bota uma flecha. É claro? Senão tem que... Não, dá continuação do aqui. É problema de convenção. Então a nossa Você convenção está é essa. dando um menos aqui no meu. É, a tua convenção então... Não, só que essa daqui, mesmo com a pessoa aqui, se B rotacional de A, esse BT é esse aqui. Se B rotacional de A, BT é esse aqui. É, mas o teu A embaixo, se você não coloca a flecha, tem um sinal que a gente está perdendo aí, né? Olha. Porque você está dizendo que o teu A, o teu AI aí, no caso, a correspondência com o meu é um sinal, né? Você não botou o sinal aí, não botou as suas contas, né? A gente repete esse sinal. Daí a relação faz a passagem do F mini. O F igual a mini. É a componente zero. A gente fez tudo embaixo. Aqui não faz, no caso. Como são dois índices espaciais, posso colocar dois para baixo. O FJ. Então vamos comparar os setores espaciais de IJ. O A vai com F e o normal vai com menos B. Então a correspondência, a primeira correspondência que a gente faz é pegar o B, mapear em menos E. Mas é todo nesse sentido aqui. E a componente 0i é I, e a 0i embaixo é B, então eu faço E indo para B. Eu acho que com isso, com esses todos os resultados aqui, a gente pode... equivalente ao isso tudo aqui. Não, o Léo disse que tinha mostrado para vocês as equações de massa. Daí isso aqui eu não vou repetir. Se alguém tiver dúvida, pode procurar.
apagar esse lado aqui. Estou copiando. Em cima disso aqui. Aqui também eu estou utilizando igual. Algumas vezes não uso, mas colocar aqui os resultados aqui nesse canto. E aqui você considera ele como sendo um vetor de microscópio? Porque você está utilizando o nó relacionado no 3D. Aí você está dizendo para anular o sinal do A, mas o A nesse caso ele não está com um vetor do espaço real, tridimensional. Sim, mas eu posso sempre fazer essa transposição do Minkowski para o euclidiano quando eu coloco a flecha e acerto o sinal, né? Isso está bem definido. Só uma coisa que está dizendo que aqui tem que trocar o sinal. Sim, se você. Isso é concorrente covariante. Ele é covariante, você troca sinal. Devolve uma flecha. Não estava precisando trocar porque eu estava trabalhando num espaço euclidiano. O Epson é 3, só 6. Mas a não ser que o A carrega informação ainda, digamos assim. Ele é um vetor do espaço quadridimensional. Ele vai carregar se você não botar flecha, né? Então o próximo passo é começar a calcular esses invariantes aí, porque eles são muito utilizados quando você vai construir aerodinâmicas não lineares, essas coisas aqui. Então, vou começar em cima. Esse é o 0,1.
esse aqui eu decidi dois índices, é o F e J é menos, F e J tem que ser menos, verdade? Então esse sinal de menos aqui cancela, fica mais 2, perceber, 2 delta KM. Segundo variante. É a mesma coisa, só que igual. O F0 igual, isso embaixo é VI, então em cima vou ganhar um sinal. Menos VI. O F0 VI. O F igual IJ é o epsilon. K, o FJ tem menos segundo termo também vai dar um eu só vou colocar as minhas convenções que eu defino de F fresco, F esses dois invariantes F e G isso fica mais rico assim quando o Léo começar a discutir energia, essas coisas com vocês. Esses dois invariantes são construção de eletrodinâmicas não lineares. Já está bem feito isso, né? Atividades. Formativa de verão. Vou dar um curso de eletrodinâmica não linear. Nesse curso, acho que as últimas aulas, assim, se começa a partir desses invariantes, começar a construir eletrodinâmicas não lineares. Daí tem um infinito, né? Arco seno, arco tangente, logaritmo, exponencial. Algumas delas eu vou chegar a tocar, então por isso que eu estou colocando elas aí.
4 fica menos a escala. Agora a gente pode começar. Essa aula vai ser mais curta, assim. Vou fazer apenas 2 casos, que é o tensor energia do Max, pelo Max normal. E eu vou também trabalhar com a eletrodinâmica de bola, só para ver mais ou menos 2 casos. Eu tenho outros resultados aqui também. Vamos começar. Vamos dizer, eles têm 2 abordagens. Adicional, que é explorar o teorema de Newton, o Lagrangiano, e o segundo é o prático. Que eu vou mais ou menos trabalhar, que é utilizar as equações de movimento. Primeiro caso, a ideia nesses casos aí é bem simples. Você pega a primeira equação, contrai com F alfa mi, manipula com Bianchi, você tem que sair o tensor de momento daí. O que eu faço? Eu pego F alfa mi, BI, F alfa mi. Como disse, esse aqui é mais ou menos o método que o pessoal, o Lael, usa bastante, todo. O professor Acioli também tem uns artigos nessas coisas, né? Aí tu põe o primeiro descontraído na coisa lá. Poderia ser também. Eu vou adotar essa convenção aqui, porque daí, quando eu fazer as contas, o meu tensor de momento, o T00 meu é positivo definido. Mas se isso aqui é igual a zero, você poderia também trabalhar com isso. Porque se o F é antissimétrico, se isso aqui vale, o outro também vale. Sim, mas tem uma diferença no sinal. Você bota a fonte, mas aí quando eu botar a fonte eu vou corrigir com o sinal aqui. Inicialmente eu prefiro trabalhar com o primeiro, a contração, o segundo. Como eu falei, né, o tensor de momento, quando ele sair aí, a componente T00, que a gente define como sendo a densidade de energia, ela já é positivo definida. Então é por essa razão. É justamente o que eu faço aqui, né? É sempre assim, eu pego a primeira equação, contrai com F alfa mi, e daí eu tenho que utilizar a Bianchi para fazer as coisas não aparecerem. Isso aqui eu posso escrever também. F alfa mi. Como disse, isso aqui não foi eu que inventei não, eu sou só o narrador aqui. Os personagens, esses caras nessa esfera.
que ele está fazendo, está contraindo. Primeiro eu peguei o objetivo que eu disse, né? É o modo prático. Né? Pega a equação de movimento, vou contrair com F alfa mi e fazer aparecer a derivada de alguma coisa aí que eu vou interpretar como tensão de momento. Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei essa equação, o que eu fiz? Eu vou colocar a derivada toda no total e descontar o termo que eu tinha anteriormente. Então, está vendo? Quando a derivada estou aqui, alfa mi, aqui sim. Mi, tá, aqui já, o primeiro termo já deu a dúvida. Daí esse termo aqui, o F mi antissimétrico, então é como simetrizar esse negócio aqui. Vamos colocar o sinal aqui. Menos meio d1 f alfa mi menos d mi f alfa mi f mi. E agora a gente tem que notar. Mi, alfa, mi, é esse termo aqui. Só que aqui, esse sinal, eu posso colocar um sinal a mais aqui e trocar esses dois aqui. É mi, alfa. Esse termo aqui, mi, alfa, esse aqui. E se isso aqui é igual a zero, eu jogo esse outro termo aqui. E eu caminho. Isso aqui é justamente meio do d alfa f mi f mi. Assim que é esse carinha aqui, né? Ele é 1/4 d alfa f mi f mi. Aqui ó, duas, a derivada aqui, daí tem dois termos, esses dois cancelam, eu quero tem aqui. Acompanha? Está usando lá dentro já vi. Não, aqui. Eu assim. Usando dois estrelas. Usei Bianchi aqui. Esse termo que eu coloquei para o outro lado, ganhou um sinal de menos, esse menos cancelou com esse e ficou mais. Então a gente vê esse termo. Esse eu coloquei F mini, F mini eu coloquei a derivada total. Só para ficar mais fácil. Esse termo aqui fica sendo a derivada. Como eu tenho uma derivada mi aqui sobrando, eu vou colocar uma dela. Mi 1/4 delta mi alfa f mi. Então aqui eu já obtive já o tensor de momento. É só juntar esse termo. Esse termo aqui. Então tá pronto. Você vê que é bem. Ah, tu botou o meio, passou com 4, tu antes. De alfa, tu botou derivada total, aí você caiu. Vamos ver então. Vamos abrir esse termo aqui então. O que é isso? É de alfa. A mesma coisa, né? F mini mais F mini
se concorda que esses dois termos são iguais. Esses dois termos são iguais, eu tenho 2 no fator 2. O fator 2 cancela. 1 quarto fica meio. Então, nesses dois casos, é só que eu vou escrever igual total. Então eu vou juntar esse termo aqui, com esse termo aqui, né, que eu já coloquei os dois, né, com derivada ali. Então, o que eu tenho é justamente mais 4 dm alfa igual a 0. Isso aqui eu chamo de isso é o tensor. Energia a maneira de calcular é prática, sempre assim. Pega a função do movimento, F alfa ali, manipula bem até acabar manipulando para cá. A observação que eu coloco é que, se vocês perceberem, esse P, vamos colocar tudo em cima. Ou seja, essa prescrição já dá um tensor simétrico. No fundo, esse aqui é o tensor de Dirichlet positivo. Se fosse na maneira tradicional, que eu acho que a galera vai fazer futuramente, começar a fazer lagrangiana, você obtém uma lagrangiana, parte da lagrangiana, tem uma prescrição para obter o tensor de momento, mas esse tensor não sai simétrico. Você tem que simetrizar ele para construir essas coisas. Então, aqui direto a gente já obtém o tensor simétrico. Aqui também eu já estou observando que já tem o que a gente definiu de F. Já está preparado. E o próximo passo agora seria abrir os componentes dele. Desconfio, um dos exercícios vai ser vocês calcularem o tensor de tensões meio complicado. Vamos examinar.